Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias e, claro, nos ajudar também a refletir sobre esses momentos aí de tantas incertezas, em que mais do que nunca, como eu costumo dizer, a vida nos pede muito movimento. Bom, antes de apresentar aqui a minha convidada de hoje, eu lhe convido para dar um pulinho no meu Instagram, o patricksantos.oficial. Lá você encontra todas as entrevistas. Já são mais de 80 episódios. Interage comigo, manda suas sugestões e fica sabendo, inclusive, que já criamos uma playlist com todas as músicas escolhidas aqui pelos convidados do 45 do Primeiro Tempo, a playlist que está disponível no Spotify. Tá muito legal, muito eclética, afinal, a música que geralmente o convidado escolhe vem carregado de muito sentimento, está ligada à sua história e de alguma passagem também da sua vida. Bom, aliás, a música da minha convidada de hoje, nós só vamos ficar sabendo lá no finalzinho, mas eu intuo que será alguma coisa aí que remete ao mar. Afinal, essa minha convidada de hoje é uma das pioneiras em canoa havaiana no Brasil, costuma remar para obter respostas e muitas delas vêm em forma de coragem. Vejam só, ela já remou tendo ao lado um tubarão-tigre de 4,5 metros no mar do Havaí, já realizou sozinha a travessia Niterói-Ilha Grande, entre outras façanhas aí ao redor do mundo que ela vai contar pra gente. Eu estou falando da Luísa Perim, bióloga marinha, que acaba de lançar um livro incrível, O Voo de Canoa, um profundo mergulho na cultura polinésia, povos que fizeram aí as mais extraordinárias travessias marítimas no período da Pedra Polida. Aliás, com essa cultura a gente vai aprender muito e é uma cultura que tem muito a nos ensinar e a Luísa também, que vai nos contar um pouco das suas transformações e a sua história de vida. Tudo bem, Luísa? Que legal falar com você, obrigado por aceitar o convite, estou curiosíssimo, já vi alguns artigos, assisti alguns vídeos, você sabe que é uma temática que eu gosto muito, essa coisa do mar, eu acho que o mar nos ensina muitas coisas, não à toa já passaram aqui o Amir Klink, o Beto Pandiani, e eu queria muito trazer você para contar, claro, a sua história e essa história desse livro. Obrigado por aceitar o convite, Luísa. Obrigada, Patrick, eu fiquei muito feliz também por esse convite, estou muito feliz com essa oportunidade de contar aqui um pouquinho das histórias que só de ver, de assistir e escutar todas as pessoas com quem você já conversou, eu já posso ter uma intuição de que você vai gostar muito desse papo sobre o mar, sobre os povos polinésios. Aliás, você acabou de falar uma palavra que eu adoro, assim, que aliás é um dos temas das minhas pesquisas, eu acho que a gente está vivendo um momento assim, está aflorada essa questão da intuição, E tem muito a ver com os povos polinésios também, porque a gente está falando de navegação há muito tempo, antes dos portugueses, dos espanhóis vindo para cá, os polinésios já dominavam essa arte de velejar, de navegar. Que intuição é essa, Luísa? Depois, claro, vamos contar a tua história, mas já que você falou de intuição aí na abertura... Fala um pouquinho, que intuição é essa que eles tinham? Assim, estudando bastante a fundo essa cultura, eu consegui ter uma percepção sobre o sexto sentido. E quando a gente fala de navegação, a gente fala muito de precisão. Hoje, a gente sabe que o navegar ele envolve uma série de matemáticas, hoje auxiliada pelo GPS, que são coordenadas geográficas que nos orientam, e a própria bússola, o sextante, são informações precisas. No entanto, existe algo impreciso, algo que não tem números, e que existe nessa navegação e que existia nesse navegar dos antigos. E eu atribuo isso muito ao sexto sentido. Então, eles precisavam estar conectados com todos os elementos da natureza e com os seus sentidos. A visão, eles precisavam enxergar com clareza. Então, imagine você, Patrick, por semanas e várias semanas em uma embarcação rústica, construída sem nenhum prego, sem nada de metal,
toda com fibras de madeira, em uma vastidão do oceano, 360 graus de horizonte. Você precisa saber enxergar com detalhe cada coisa, né? Então, eu até coloco isso em um trecho do livro que você falou, do voo de canoa, que hoje uma fileira de aves lindas cruzando o céu, ela é simplesmente poética para um observador, né? Que está a bordo de um veleiro, de um barco. Mas para um navegador, um polinésio, em um tempo muito antigo, muito remoto, o fato de haver um grupo de aves cruzando o céu era uma informação. Olha. Então, eles sabiam, conheciam as espécies migratórias e aquelas espécies lhes diziam que a direção, porque uma ave cruzando o céu em uma vastidão de mar sem ilha, com certeza ela está indo para algum lugar. Então, aquilo intuía para eles a direção para onde eles tinham que direcionar a proa dos seus barcos. A coloração das nuvens. Olha que coisa. Então, hoje, a gente acha simplesmente lindo quando a gente vê uma nuvem rosa, uma nuvem laranja, uma nuvem amarelada. Para os polinésios de antigamente, naquela vastidão do oceano, a coloração era importante, porque lhes dizia se o sol, quando ele reflete, né, de cima para baixo, ele reflete no teto das nuvens, às vezes o esverdeado dos corais, um tom azulado. Então, eles sabiam que poderiam navegar para determinadas direções, acreditando em encontrar terra. Olha, então, os sentidos eram muito importantes. No cheiro, eu já li nas minhas pesquisas que eles eram capazes de sentir o cheiro de fumaça dos vulcões, mesmo estando a quilômetros de distância. Que eram muitos vulcões naquelas ilhas expelindo, né, lava e tal, então dava cheiro de queimado. Então, os sentidos todos eram muito percebidos por eles. Coisa que hoje, né, a gente não tem isso. A gente come, às vezes, sem sentir gosto, a gente olha sem observar, a gente sente o cheiro, mas não sente o perfume. E eles tinham isso. Então, com esses 5 sentidos muito apurados, eles tinham uma facilidade para desenvolver aquilo que a gente chama de sexto sentido, que é a intuição. Então, eles misturavam nesse navegar as suas crenças também, as crenças em vários deuses, e também essa intuição, esse sexto sentido, também na forma de conhecer, né? Então, eles sabiam, repetidas vezes, quando eles viam a formação das nuvens de uma determinada característica, poxa, todos os dias eu estou vendo do mesmo jeito, ou todas as vezes que eu vejo desse jeito, acontece uma tempestade depois. Então, a sensibilidade foi ficando muito, muito aguçada. Interessante. Então, a intuição do povo polinésio é algo incrível de se estudar. Eu quero falar mais sobre isso que está no seu livro, que a gente vai falar, mas te ouvindo, né? E aí trazendo um pouco para os nossos dias e para as nossas vidas, eu quero saber de você também, porque ele, com os povos polinésios, né, desenvolvendo muito bem esses 5 sentidos, conseguiam chegar, né, nos lugares, nas ilhas, nas terras, conseguiam fazer essas grandes travessias. Lá atrás, sem nenhum equipamento, né, tudo no sentido intuitivo, no sexto sentido, como você disse. É interessante, né, Luísa, que quando a gente traz para os nossos dias, você há pouco falou que a gente perdeu um pouco isso, né, de alguma maneira. Mas olha a força que tem, né, a gente dá vazão a esses sentidos para as nossas vidas, né? Trazendo um pouco para a tua história, né? Como é que você, tomando por base tudo isso que você pesquisou, que você vivenciou, você ficou imersa nessa cultura para escrever um livro tão rico, né, em material como esse? Como é que você traz para a sua vida? Eu queria muito te ouvir, até para quem está aqui também nos acompanhando, como é que essa intuição guiou a tua vida? Como é que você lida com essas questões para os direcionamentos da sua vida? Você vai contar daqui a pouco uma história que eu estou muito curioso com o que você passou lá no Havaí. Como é que é para você, cara, essa questão da intuição, esse sexto sentido? Como é que a gente pode desenvolver ele para a nossa vida? Olha, eu acho que, primeiro, sim, a gente tem que permitir que essa intuição chegue
sem julgamento. Então, muitos praticantes de canoa polinésia chegam no esporte e acham que essa parte cultural é balela. Essas palhaçadas de ficar colocando nome em canoa, batizando canoa e tal. Só que isso não é uma característica única da canoa polinésia. É uma característica curiosíssima que em todas as embarcações, em todas as culturas do mundo, as embarcações recebem nomes. Então, a gente não coloca um nome próprio em avião, a gente não compra um carro e, qual vai ser o nome do meu carro? Mas quando entra um barco na nossa vida, eles recebem nomes. Grandes navios têm nomes próprios. Então, isso já mostra a possibilidade, assim, real, de que existe uma conexão forte ali de sentimento, de desbravamento, de coragem a bordo de uma canoa. Então, eu acho que eu consegui encontrar muito dessa minha conexão, começando a remar, e eu tive a sorte também de ser introduzida no esporte, 15 anos atrás, por um apaixonado também pela cultura, por conhecimentos ancestrais da cultura polinésia, do esporte. Então, na minha primeira aula de canoa com o Marcelo De Pardo, um carioca, um dos pioneiros do esporte no Brasil, ele me apresentou o esporte, me apresentou, olha, isso aqui é a canoa, nós usamos termos polinésios para nos referirmos às partes da embarcação, falou da ama, do iaque e tal, e me mostrou como se rema. E no minuto antes de entrar na água, ele falou assim, e essa daqui é a canoa locarre, um nome havaiano que significa união. E aí ele falou aquilo como uma parte muito importante de todo o processo da aula, do processo de aprendizado. E aquilo me tocou de alguma maneira, assim, locar, reunião, e aí eu cheguei em casa escrevendo um papelzinho, locar, e aí aquilo foi o primeiro passo de todas as pesquisas que eu desenvolvi a partir de então. E aí eu percebi que com o esporte, com esse esporte em particular, era possível você buscar uma conexão de conhecimento cultural e conexão com a natureza. Então, não sei se eu fugi muito da pergunta, mas aliás, você falou em nome, né? É uma forma importante você conectar, né, o conhecimento que vem da ancestralidade com o que você está praticando ali, de atividade física, é uma mistura toda. Então, você falou de nome, das embarcações, né? Eu vi uma história sua, acho que eu queria que você contasse aqui. Então quer dizer que você encontrou a coragem lá no Havaí, é isso? Conta essa história direito, que é o nome. Olha, corajosa, né? Acho que é corajosa. É o corajosa. Se fosse coragem, seria uma mais. Se fosse corajoso, teria sido um sentimento legal. Mas era corajosa e foi assim, uma história muito incrível para quem ainda não conheceu essa história. Eu vou contar desde o início. Eu já era remadora e estava viajando para o Havaí pela primeira vez na vida, um lugar que eu sempre quis conhecer, estava super ansiosa. E eu estava indo para competir de stand-up paddle. E era a minha primeira prova no Havaí, minha primeira vez no Havaí. Eu já tinha encomendado a prancha de véspera, né? Então, eu cheguei lá, num dia eu peguei a prancha na loja, no dia seguinte já estava lá, indo para a prova, largada às 9 horas. E cada competidor tem um barco de apoio, porque são distâncias muito grandes e tal. E aí o barco, faltando meia hora para a largada, o capitão do barco ligou para mim, ligou para o meu marido e falou assim, olha, eu tive um problema com o meu barco, eu não vou conseguir chegar a tempo, que o reboque do meu barco está com o pneu furado e tal. E aí o Fabiano falou assim para ele, meu irmão, você vai, porque minha mulher só vai largar se você chegar lá. Se você estiver lá na linha de largada. E aí foi uma tensão danada, muita adrenalina. A corneta de largada soou, todas as pranchas foram, mais de 100 competidores, e eu fiquei lá esperando com a certeza de que o barquinho ia chegar. E ele tinha me falado, eu nunca tinha visto esse capitão, capitão Khalid, eu nunca tinha visto o barco dele, mas por telefone ele falou, olha, o nome do meu barco é esse, ele é um barquinho verde claro e tal. E aí, quando ele chegou, eu conferi lá o nome, beleza. Fiquei, assim, encantada com o nome, mas bom, vamos lá. Começamos a cruzar o canal e eu, assim, batalhei bastante para conseguir chegar, alcançar os competidores que já tinham largado. E o barco e o capitão ficava colocando músicas, né, latino-americanas, Mano Chao, e umas músicas brasileiras, eu desconcentrada, caindo.
eu caía toda hora e eram ondas enormes, vento de 60 quilômetros por hora. Nossa. Ondas de 2 metros, ondas oceânicas, que estouravam mesmo, Patrick, sabe? Quebravam mesmo. E aí, num determinado momento, o barquinho começou a vir na minha direção, assim, no sentido contrário da prova, vindo na minha direção para cima, e o Khalid, com um olho enorme, falando coisa que eu não entendia e tal. E era um tubarão-tigre de 4,5 metros, que estava do meu lado. Então, ora ele ficava do meu lado e ora ele abaixava, assim. Então, à medida que eu enfiava o remo na água, ele afundava. E eu subia o remo e ele levantava. A nadadeira dorsal, né? A dorsal dele, que a gente chama popularmente se chama de barbatana, embora cientificamente barbatana é a estrutura que tem dentro da boca das baleias. Mas vulgarmente se fala barbatana. E a barbatana desse tubarão batia na altura do meu joelho. Nossa. E eu fiquei congelada, eu não sabia o que fazer. Mas o capitão falava, keep paddling, keep paddling. E ele sabia que se parasse ali naquele momento, eu poderia sofrer um ataque, né, de curiosidade do tubarão. O que ele estava fazendo ali? Então os minutos se passaram e o barquinho verde claro, que tinha o nome de Corajosa, estava do meu lado esquerdo, e o tubarão-tigre de 4,5 metros do meu lado direito. E foi assim que eu atravessei da ilha de Maui para a ilha de Molokai, no Havaí, uma distância de 47 quilômetros, com essa companhia soberana da natureza. E nada me aconteceu, porque de repente, da mesma maneira que o tubarão apareceu, ele desapareceu. A gente ficou naquele movimento hipnótico do lado do Corajosa, e eu não parei de remar, porque eu queria fazer exatamente o que o capitão Khalid estava mandando. E aí o tempo foi passando e eu congelada, mas remando, mas aí de repente o tubarão desapareceu, e aí o Khalid gritou que ele achou aquele momento que ele ia ver um shark attack, e ficou impressionado comigo, e nós continuamos, assim, eu parei um pouco, né, para conversar com ele, mas foi algo que me fez chegar na ilha de Molokai de uma forma diferente, né, de toda a minha vida. Foi um sentimento muito, muito cru, sabe, Patrick? Como se, de repente, eu num estalo, assim, eu tivesse percebido, eu pude perceber o que seria viver lá no primitivismo, na ancestralidade do povo polinésio, né, que várias vezes eles cruzavam aqueles canais entre os canoas, né, o Pailolo Channel, que foi onde aconteceu isso, ou o Kaui Channel, que é o canal dos ossos, entre Molokai e Oahu. Então, foi um sentimento, assim, muito que aflorou um monte de coisa nova dentro de mim. Principalmente a coragem. A coragem que também vem, né? Você foi muito corajosa, mas eu imagino que antes de vir essa coragem, num primeiro momento ali veio um medo gigantesco, né? Eu imagino um tubarão de 4,5 metros, né? A gente já... É assustador. Como é que foi esse primeiro momento e o que isso mudou na tua vida? Porque a partir dali você refez uma série de coisas, você voltou muito empenhada, né? Você estava lá no Havaí, você voltou para cá. Conta um pouco esse medo e essa transformação, porque eu acho importante, né? Eu falo muito aqui de medo no sentido, no programa, como formas da gente encarar essas transformações, né? E a coragem, como a corajosa que estava ali do seu lado. Fala um pouquinho sobre esse medo e como que veio essa coragem ali, acho que é interessante. Olha, essa pergunta me fez ir lá para dentro de mim, assim, né? Porque é como se fosse assim, quando você encara um momento de medo desse tamanho, eu achava assim, o meu medo ali era de viver o que aconteceria no segundo seguinte, né? Então eu estava vivendo segundo a segundo. E eu achava que no próximo segundo eu ia ser abocanhada, e não. Nossa. E eu dava mais uma remada, e na próxima remada esse tubarão vai me atacar. Na próxima remada ele vai me atacar. Nossa. E ele não me atacava. Então era um medo que se transformava, assim, quando ele não me atacava no segundo seguinte, eu achava que eu era corajosa. E depois eu estava morrendo de medo. Então foram alguns minutos, assim, e me fez pensar na minha vida. Assim, primeiro eu fiquei pensando, eu morri de pena do meu marido se eu tivesse sido atacada ali, como que ele ia passar essa
essa notícia para o resto, para minha família. Na época ele era meu namorado. Então foi muito engraçado que eu fiquei assim, eu fiquei com muito medo mesmo, mas eu era nutrida por coragem o tempo todo. E quando você se vê em um momento desse, eu acho que existe também a tranquilidade, assim, quando eu falo de medo, de quando você está achando que de repente você não vai mais existir ali naquele espaço, nessa vida. Isso já aconteceu comigo em uma outra situação, em que eu fui hospitalizada, fiquei internada numa UTI, e eu também senti um medo daquele tamanho, e isso foi posterior a essa história do tubarão, e foi um outro momento também de um medo muito forte. E quando eu cheguei num extremo, eu senti uma tranquilidade em relação à vida que eu levo. Então, assim, se esse for o meu momento, eu estou tranquila porque está tudo bem. Então, eu acho que você lidar com o medo também, você pensa na sua vida. Por isso que eu falei, quando você fez essa pergunta, parece que eu fui lá fundo na minha história. E o que a gente mais tem medo é isso, assim, o medo, ele tem a ver com o instinto, né? O medo tem a ver com a sobrevivência. Sobrevivência, A sobrevivência. E a coragem, ela tem a ver com a nossa condição humana. Tanto que a etimologia da palavra coragem é agir com o coração. Coração, vem do grego, do latim, acho que é do grego. Mas é o agir com o coração. Então, você vê que é uma coisa estritamente relacionada à nossa condição humana. Então, quando uma tartaruga, ela sai do ninho na areia e ela anda, bebezinha, numa reta desenfreada para o mar, ela quer fugir dos predadores, né, as aves que se alimentam das tartaruguinhas bebês e tal. E aquele ato dela de se movimentar com força e vigor para o mar, mesmo bebezinha, é um instinto para vencer. É um instinto, né? Então, a gente não pode dizer que aquilo ali é um ato de coragem. Quando a gente diz que é o coragem, ela tem a ver com a nossa condição humana. Então, eu comecei a fazer um balanço e um entendimento, né, que o medo é algo absolutamente natural. Então, tem gente que fala assim, eu tenho que perder o medo disso, eu tenho que perder o medo daquilo. Mas o medo tem a ver com sobrevivência, ver o que a gente encontra na natureza. Você não pode deixar ele te dominar, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, porque às vezes é muito... A gente está falando, no teu caso, né, do esporte, essa sua convivência com o mar, porque ali, eu imagino, né, você fez travessias longas aí sozinha, eu imagino que quer estar com você ali o tempo inteiro, mas quando a gente está falando do medo, né, a gente não pode deixar ele dominar, né? Porque senão a gente sucumbe, né? E eu acho que você tem muitas histórias. Acho que o mar te ensina muito isso, né? Eu acho que... senão a gente não consegue fazer um movimento para a vida, né? Se o medo te domina, por mais que você precisa ter, porque ele também te garante muitas coisas, né? Você sabe que você não pode colocar o braço ali que o jacaré vai te pegar. Enfim, tem o instinto, como você disse, de sobrevivência, mas... Tem um lado do aprendizado de não deixar isso dominar, né, Luísa? E acho que você tem muita história nesse sentido, né? Tem. E também, assim, você falou uma coisa interessante, né, que o mar ensina. E realmente, assim, tem muita gente, eu vejo cada vez mais pessoas conectadas com o mar de alguma maneira. Pode ser... Tem gente que gosta de simplesmente observar o mar, né, aquela tranquilidade do horizonte, transmite uma paz, e a pessoa gosta de se reencontrar no mar. Tem gente que gosta de dar um mergulho no mar para se renovar. E eu costumo dizer assim, que é isso, assim, quando a gente encontra um caminho para essa busca, esse caminho da busca, ele precisa ser situado, né, em algum lugar, para que ajude a gente nessa busca. Mas essa busca, ela tem que existir. E esse lugar, na verdade, o que eu queria dizer é isso. Esse lugar, ele existe. Esse lugar de busca, esse lugar de conexão. Só que ele não está necessariamente no mar. Muitas pessoas encontram no mar, mas ele tem que estar dentro de você. Então, no meu caso, eu consegui encontrar com a canoa essa conexão com a minha busca. Mas eu não quero dizer que a canoa vai funcionar para todo mundo. Tem gente que encontra isso subindo o Everest, né? E cada um tem o seu Everest. Tem gente que encontra isso
e precisa subir cada vez mais alto, precisa chegar no topo para encontrar algo que está dentro de si. Então, não é a montanha mais alta, não é o lugar mais longe, no mar, não é onde que você encontra essa sua busca, né? Então, e o povo polinésio encontrava essa busca, olha que contraditório falar isso, né? Encontrar a busca, mas eles se encontravam dentro da canoa para buscar a sua história. Por isso que é importante, né, trazendo um pouco aquilo que eu te falei ali no começo, né, da gente estar muito atento a essa... acho que essa vida moderna, eu não digo a vida moderna, essa forma como a gente leva a vida, né, de uns anos para cá, né, de uns tempos para cá, é muito corrido, né, é muito agitado, né, eu tenho eu tenho que buscar isso, eu tenho que buscar aquilo, e a gente dá pouca atenção a essas sutilidades, né? Que eu acho que é isso que é muito legal. Por isso que eu quis muito te trazer aqui para falar um pouco dessa questão da intuição dos povos polinésios, e não são só eles, enfim, tem muitas outras civilizações que adotavam isso, mas eu acho muito interessante ali, né? No meio de uma vastidão de um oceano, você ser guiado, gostei muito desse exemplo, né? Das aves ali que passavam, parecia que estavam te levando para algum caminho, do cheiro, quer dizer, a gente, trazendo para as nossas vidas, é importante a gente ficar atento, né, com essas sutilezas, que às vezes ela está nos dizendo muita coisa, né, Luísa? E acho que você vê isso muito no mar, né? Sei lá, você fez a travessia Niterói-Ilha Grande, né? Tem um pouco isso ali, né? Você vai, como é que é esse processo interno ali, você, o mar e a tua intuição, você com você, como é que é isso? Você tem que buscar um planejamento mínimo que é necessário para você se fazer ao mar e para você buscar qualquer coisa. Então, exemplo, nessa minha remada para Ilha Grande, eu sabia que eu ia precisar cuidar de determinados aspectos dessa travessia para fazer ela dar certo. Mas tinham outros que eram intangíveis que eu ia ter que administrar também, que é o meu medo, a minha ansiedade. Então, eu acho que quando a gente busca esse controle, né, você tem que saber também que tem uma quantidade, assim, tem um limite de coisas que você pode controlar, mas você está lidando com a natureza, tem outras que você não vai controlar. Então, lidar com a ansiedade é uma coisa que tem muito a ver com o que você falou, com os tempos modernos ou a forma como nós lidamos com a vida hoje em dia. Hoje em dia a gente vê muito, Patrick, muito, as pessoas sendo diagnosticadas com ansiedade, né? Você já deve ter visto isso. Burnout. E aí entra em medicamento e tal. E quando pelo menos, assim, particularmente na minha história de vida, quando eu tive também privilégio de fazer um trabalho terapêutico com um terapeuta muito bom, e ele me mostrou que a minha ansiedade, ela não era algo negativo, ela não era uma patologia, não é um problema. Que eu cheguei lá falando assim, olha só, eu sou muito controladora por tudo, eu quero acabar com a minha ansiedade. Mas por que você quer acabar com a ansiedade? Aí foi um ano de tratamento, de atendimento, né? E ele falou assim, mas olha, é a sua ansiedade que te move. Foi por conta da sua ansiedade que você chegou na Ilha Grande remando 5 vezes, que você conquistou tudo isso. Então, é questão de você saber como você vai usar a sua ansiedade. Porque quando a gente elimina a ansiedade, a gente elimina a vontade de fazer. E a ansiedade, ela não deixa de ser uma preocupação com o futuro. E aí, quando você transforma esse sentimento em relação ao futuro, você transforma em algo positivo, você consegue aí conduzir e lidar com a ansiedade de forma muito mais suave, né? Que hoje em dia todo mundo sofre de ansiedade, de estresse, de medo. Então, é importante ter esse entendimento e eu encontrei muito, assim, essas respostas, remando e também com esse trabalho que foi muito legal com esse terapeuta. Quer dizer, você achou um equilíbrio, na verdade é um equilíbrio, né? Quando a gente acha um pouco esse equilíbrio, né? Você transfere essa ansiedade para um realizar, né? E a coragem, Patrick, a coragem reside aí, quando você encontra aí um caminho de planejamento para realizar, por exemplo, as travessias e tal, você precisa ter uma
um espaço bem conhecido de planejamento, mas precisa saber que existem coisas que estão fora do seu controle que podem acontecer e mudar o curso da história completamente, né? Então, eu gosto de contar essa história, né, de quando eu fiquei internada na UTI. Foi uma primeira gravidez minha, eu tive um problema muito grave em uma gestação já avançada, eu estava com 6 meses, e eu fui acometida por 2 doenças gestacionais muito graves, que é síndrome de HELP e pré-eclâmpsia. E a síndrome de HELP é uma doença gestacional pouco conhecida, mas se você der um Google, você vai ficar assustado e vai falar, nossa, mas como que ela sobreviveu? Pois é, estou aqui. É mesmo. E foi uma história muito dramática, né? Porque foi uma gestação até que tinha sido altamente planejada, foi fruto até de um tratamento para engravidar e tudo mais. Mas ela teve que ser interrompida e o bebê, era uma menina, não sobreviveu, nasceu morta, parto normal. Um drama, Patrick, que você nem imagina. E no primeiro dia, no primeiro minuto, permitido para visita na UTI, o Fabiano, meu marido, chegou com o meu livro preferido. E esse livro, né, quando eu falo isso, as pessoas começam já assim, ele chegou com um livro de autoajuda, chegou com a Bíblia e tal. Não, ele chegou com um livro chamado, eu já até deixo aqui a minha dica já, né, que você vai pedir pro final, eu já vou colocar agora. A Incrível História de Shackleton, de Alfred Lansing. E esse livro conta a saga desse navegador, explorador anglo-irlandês, o Shackleton, Sir Ernest Shackleton, que em 1915 ele cruzou todo o oceano para chegar no Polo Sul e ele queria atravessar o Polo Sul com 28 homens, ele mais 27 homens, ele era o capitão, e ele queria atravessar o Polo Sul, todo o continente de neve, de gelo, a pé, com auxílio de vários cães que puxavam os trenozinhos com as coisas e tudo mais. Só que quando ele estava poucos dias de chegar lá no continente de gelo, né? Faltavam pouquíssimos dias, Patrick. O gelo foi ficando tão rígido, tão forte, que começou a esmagar o navio dele e ele não conseguiu alcançar o continente polar. E ele se viu sem saída. Era um navio de madeira, o navio começou a quebrar, estilhaçar, e a única saída dele foi tirar a tripulação toda e pegaram alguns barquinhos, eram 3 barquinhos, botes salva-vidas, tudo de madeira, e começaram a derivar nas banquisas de gelo pelo Polo Sul. Essa luta pela sobrevivência do Shackleton durou nada menos do que 2 anos. Nossa. E ele conseguiu colocar toda a sua tripulação de volta com vida em uma saga que durou esses 2 anos e foi algo assim incrível. Ele pode ser considerado um verdadeiro herói. Assim, esses navegadores antigos, eles eram verdadeiros heróis. E a moral da história, né, a moral do Fabiano ter chegado com esse livro lá para mim, quando eu estava na UTI, eu tinha acabado de ter essa perda gestacional e o que vai ser da minha vida agora e tal, era essa mensagem de que o curso da vida a gente planeja, mas quando a gente está quase lá, algo pode acontecer que vai mudar a história. E você tem 2 alternativas. Você pode se entregar, se tornar vítima. Eu sei que é piegas essa frase, né? É bem batida, mas é a pura verdade. Quando você acha que você não tem escolha, você tem escolha, né? E foi o que o Shackleton fez. Então ele vivia em um tempo em que não tinha helicóptero, não tinha resgate para chamar. Meu amigo, se você quer sair do inverno polar com os seus 27 homens vivos, você vai ter que batalhar. E foi o que ele fez. Ele remou uma distância de mais de 1.000 quilômetros. Ele remou de onde ele estava até as Ilhas Elephant. Depois ele remou até a Geórgia do Sul, tudo remando. No Cabo Horn, que é o mar mais perigoso do planeta Terra. Então, e conseguiu se salvar. Então, a mensagem ali que eu tive nesse momento da minha vida, para sair dessa situação da UTI, em que eu mesma quase parti, foi essa, assim, gente, a história mudou e deixa eu pensar qual vai ser a direção agora. Um pouco, me ocorreu, a gente não tem controle, né, sobre as coisas que nos acontecem, mas a gente tem controle sobre como nós reagimos
às coisas que nos acontecem, né? Então, Isso, no caso dele foi essa, ele reagiu e vou aqui sobreviver. No seu caso, você teve, né, uma força gigantesca, porque você disse que foi muito grave, né? Você teve muito UTI, você teve muito próximo da morte, você está aqui e hoje estamos aqui conversando, quer dizer, acho que a história mais engraçada disso foi que quando eu estava na UTI, né, que a síndrome de HELP, ela causa vai provocando a falência múltipla dos órgãos. Então a mulher vai morrendo devagarzinho. Na verdade, não é devagarzinho, é rápido. Tá. Tanto que a gravidez tem que ser interrompida para cortar esse processo. Mas aí uma cena que hoje eu acho assim, incrível lembrar é que os meus pais, eles sempre foram muito, muito assim, quando eu falava que ia fazer uma travessia, meu pai ficava uns 3 dias sem falar comigo, de preocupação, e eles ficavam morrendo de medo. E, você vai de novo para Ilha Grande, Luísa? Você tá doido? Isso é coisa de maluco. Você vai remando sozinha? Para onde você vai sozinha dessa vez? Sempre assim. E aí, quando eu ia, voltava uns 3 dias, 4 dias sem falar comigo, os dois. E aí, quando eu estava no hospital, quando eu estava na UTI, nessa situação cheia de ligadores, cheia de injeção, né, no meu braço, tudo. E aí, o meu pai segurou no meu pé e falou assim: Lu, você tem que ficar boa logo para você ir remando de novo para Ilha Grande. Aí eu falei, por que meu pai tá falando isso? Meu pai tá falando isso mesmo? Então eu vou ficar boa e vou, e ele não vai reclamar. Interessante. Então, funcionou bastante. Como é que foi para você estar tão próximo da morte, assim, Luísa? O que isso mudou na tua vida? Porque foi uma doença muito grave, né? O que te ensinou, assim? O que você trouxe para essa Luísa hoje que está aqui, né? Que acabou de fazer um livro, enfim, está aqui conversando. O que a vida te ensinou sobre viver e morrer? Como é que... Fala um pouco aí. Olha, eu tenho, desde pequena, assim, eu sempre tive um entendimento, eu acho que era um pouquinho maior do que as crianças da minha idade, assim, sobre isso. Eu me lembro que, por exemplo, eu tinha questionamentos, assim, quando eu estudava lá na primeira comunhão, né, para fazer a primeira comunhão, a catequese e tal, eu sempre ficava pensando, mas como é que é essa história? A gente vai morrer e depois a gente vai ficar para sempre em um lugar só. Eu sempre, desde de 10, 11 anos de idade, eu tinha essa preocupação sobre para onde que eu ia depois que eu morresse. Então, desde nova, eu sempre li muitos livros sobre isso, sobre várias religiões, sempre gostei de estudar todo tipo de religião. E então, assim, com essas experiências na minha vida, eu tive uma certeza sobre o tempo de cada um, né? Então, eu acredito muito nisso. E quando não é a nossa hora, você pode estar do lado a 1 metro, a 1,5 metro, 2 metros de um tubarão enorme, maior do que a sua prancha, um tubarão-tigre, que é o maior predador dos oceanos. Você pode estar do lado dele. É claro que você não vai se colocar nessa situação sempre, né? Mas aconteceu comigo. E eu entendi, assim, que quando não é a nossa hora, eu acho que tem alguma coisa aí eu acho que é espiritual, algo que está, assim, não, o caminho dessa pessoa ainda tem tanto tempo para ser traçado. E esse mesmo entendimento que eu tive também no hospital, né? Eu achava mesmo, assim, se fosse aquela hora também eu estaria bem tranquila. Mas aí quando você sai disso, dá um entendimento Você teve aquela que eles chamam de EQM, experiência de quase morte, aquilo que você teve alguma sensação próxima a isso ou não? Eu tive, eu até coloco isso no livro, assim, que é uma tranquilidade, assim, e aí no livro eu até questiono, assim, será que eu tive um sonho? Eu realmente não sei, mas eu tive sensações, assim, de estar na minha hora, e o sentimento que eu tive foi de uma tranquilidade, assim, pode acontecer o que for, que está tudo muito na paz. Então, nunca, não teve nada que me dissesse, você realmente teve essa experiência. Eu acho que eu tive um sonho. Mas, e aí, por que eu levei isso para o livro? Porque no livro eu faço um resgate também do que os kahunas polinésios, né, os sábios, os sacerdotes,
falavam a respeito dos sonhos. Então, eu continuei buscando, você vê, eu peguei cada experiência dessa que eu tive e transformei, coloquei na minha construção literária sobre esse livro, O Voo de Canoa. E aí eu fiz uma analogia com tudo que os polinésios, os havaianos antigos falavam dos sonhos, sobre as mensagens e tal. Então, eu discorri sobre isso. E aí, respondendo especificamente a sua pergunta, com certeza isso mudou a minha vida a ponto de querer falar sobre isso, de querer compartilhar essas histórias. E para ajudar as pessoas a encontrarem um caminho de coragem, que para mim serviu muito. Conhecer tudo isso e descobrir um caminho de coragem. Quer dizer, fundamentalmente o seu livro é um livro de buscas, né? Ele é um livro de buscas, né? Acho que tem essa simbologia. Eu já estou, só de te ouvir aqui, eu já quero muito ler teu livro, tá? Já quero deixar claro aqui. Tenho certeza que quem está ouvindo aqui vai, pelo menos se entrar nessa sintonia aqui da nossa conversa, vai querer, porque é um livro de busca. Aliás, quem não está buscando, né, Luísa? Acho que ainda mais nesse momento que a gente está atravessando, né, de pandemia, de tantas perdas, né, de tanta reflexão sobre a vida. A gente fala muito aqui no programa, né, sobre transformação, sobre em busca de coisas que fazem mais sentido, né, que tem propósito no sentido mais forte da palavra, né, quer dizer, então acho que o teu livro tem um pouco isso, né, essa coisa da busca em si, que você traz essa cultura dos povos polinésios, que tem muito a nos ensinar, né, sobre buscas. Acho que a gente está falando de coisas de muitos anos aí, então se a gente está falando deles hoje, com toda com tudo isso que você traz, com toda essa riqueza cultural, né, de vivência, de ancestralidade, de intuição, de sexto sentido, isso somos nós de alguma maneira, né? A gente tem isso em nós, né? A gente precisa só deixar aflorar, né? Voltar um pouco para as nossas vidas, né? E não ficar tão... A gente está sempre muito fora, né? E acho que o teu livro, acho que ele traz um pouco esse dentro, né? Que está muito em nós, a partir dos povos polinésios. Fala aí. E encarar essa busca como algo natural, porque é o que você tá colocando aí, é algo muito ancestral mesmo, né? Essa busca. Quer dizer, o homem, ele saiu, os primeiros hominídeos saíram lá do coração da África e começaram, e eram nômades, migraram pelos continentes, foram para a Europa, né, e Eurásia e tudo mais, e eles estavam buscando algo. O que eles estavam buscando? A gente não sabe. O que os polinésios buscavam para atravessar de uma ilha para outra? A gente não sabe a motivação. Então, essa busca, realmente, ela sempre existiu. E eu acho que é interessante para a gente procurar entender que essa busca, ela é legítima, ela não é algo negativo, que parece que quando a gente está buscando, parece que é algo que a gente não tem, né? Parece que a gente está buscando eternamente uma felicidade. Então, qual é esse ponto? Qual é esse patamar da felicidade, meu Deus? Não dá para a gente entender, assim, não existe esse lugar lá. Existe a nossa relação saudável com essa busca, que sempre existiu, desde lá desses primeiros hominídeos que saíam caminhando da África para buscar alguma coisa, eles enfrentavam várias coisas, né? Eras a Era do Gelo, a primeira, a segunda Era do Gelo, sei lá, mas eles enfrentavam de tudo e continuavam indo e se estabeleceram depois como deixaram de ser nômades, mas sempre buscando. Então, essa busca sempre existiu e parece que sempre vai existir, né? Então, enquanto a gente estiver aqui. Então, essa nossa busca é legítima. E aí eu acho que no livro eu tento interpretar isso, né? E a gente não tem que se sentir culpado por estar buscando a felicidade, por estar buscando a coragem. É algo que faz parte da nossa condição humana. E eu acho que um pouco a busca está no caminho da própria busca, né? Eu acho que você falou um pouco de felicidade, né? De busca, que é humano, né? Essa busca faz parte. E talvez essa felicidade ou esse estado mais pleno, digamos assim, está no próprio caminho que é a própria busca, né? Eu acho que é viver um presente. Acho que o mar ajuda muito isso, né? O mar tem um pouco
essa coisa da conexão com o momento, né? Eu tenho um amigo que já teve aqui, o Beto Pandiani, ele fala, né, fez grandes travessias, ele fala que das imagens mais lindas ali do mar, que o mar, quando você está em alto mar, é o único momento que você consegue ver o céu de ponta a ponta, né? Porque ou é o mar ou é o céu, né? E eu fiquei imaginando a grandeza que é isso, né? Como a gente pode exercitar várias coisas. A nossa pequenez, como a gente é desse tamanho, né? O próprio Carlos Burle fala isso, né? Que o mar fala assim, o mar, você está achando que você é o poderoso? Eu te derrubo a hora que eu quero, né? Deixa eu aqui seguir a sua onda e não, né, entrar no seu fluxo, porque se eu querer te dominar, o mar vai lá e domina. Então tem um pouco essa... Eu acho que tem muito ensinamento, por isso que eu gosto sempre de trazer pessoas para falar um pouco sobre isso e te ouvindo sobre o mar, né, sobre essa imensidão que é o mar, como ele nos ensina sobre busca, sobre felicidade, sobre plenitude, sobre coragem, como você disse, né? Então, é interessante isso, interessante. Eu acho que o mar tem um pouquinho daquele sentimento das grandes catedrais, né? Quando você entra naquelas grandes catedrais da Europa, que foram construídas de forma, assim, estruturas colossais, elas fazem você se sentir pequenininho e às vezes ainda tem um canto gregoriano no fundo que faz o seu sentimento ficar como, né? Eu tive experiências maravilhosas viajando pela Europa, conhecendo as igrejas e cada catedral, cada coisa que você fica louco. E é um sentimento um pouquinho que o mar, a natureza, quando a gente se encontra num lugar de soberania da natureza, a gente se sente assim, em umas cachoeiras enormes ou um vale enorme, e o mar. E o mar é aquilo, assim, ele mostra a sua fúria, ele mostra a sua calma, então é uma troca, né? Não viagem, papo mais doido, mas é isso, assim, é uma troca de sentimento, né? Não tem papo mais doido, não, porque eu acho que é isso mesmo. E acho que esse momento que a gente está vivendo é muito isso, né? Ou a gente entende essa... Eu falo, assim, que você busca no mar, o mar é como se fosse um ponto de conexão, assim como uma igreja, né? Assim como uma catedral. Existe isso, né, Patrick? Ô Luiz, a gente está caminhando para o fim aqui, mas só uma última questão dos povos polinésios, assim, que está no teu livro, para você jogar uma isquinha para quem está curioso também. O que é mais rico para você na cultura polinésia? O que é, assim, algo que, poxa, você pudesse gritar num megafone aqui para todo mundo ouvir, olha, presta atenção nisso aqui, isso aqui tem muito ensinamento. O que é dos povos polinésios, assim, que você fala, gente, olha que história incrível, fala aí. Olha, adorei a sua pergunta, eu fiquei até arrepiada aqui, não dá para ver não. Mas eu achei a sua pergunta incrível, porque a resposta, ela está em uma palavra que o mundo inteiro conhece, quando a gente fala de cultura polinésia e Havaí. É uma palavra de 5 letras, depois vocês vão me ajudar a contar. Mas é uma única palavra que ela resume por completo a cultura polinésia, mas eu acredito que 90% das pessoas que falam essa palavra desde pequeno talvez não saibam do seu significado. E é a palavra aloha. Aloha? Aloha. 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 Que todos os surfistas falam, aloha. Então é a palavra mundialmente mais conhecida quando se fala do Havaí, é a palavra aloha. E o significado dessa palavra, quando eu fui estudar, assim, é uma palavra que tem uma página inteira de significados, mas ela chegou no Ocidente na forma de cumprimento, despedida, aloha, aloha. Mas o significado dela, basicamente, é amor. Amor. É o que essa palavra representa de verdade para a cultura. Significa cordialidade, boas-vindas e respeito ao próximo. E era uma palavra muito falada, né? Quando os primeiros surfistas começaram a conhecer as ondas do Havaí e levavam de volta para os seus países a cultura e os colares havaianos e tal, e a palavra aloha foi se popularizando no mundo inteiro por meio do surf. Mas essa palavra, ela representa o que é essa cultura,
porque é uma cultura de muita sensibilidade, né, por conta desse histórico todo de navegação, mas é uma cultura muito vinculada à espiritualidade. Então, eles sempre tiveram um respeito muito forte aos seus ancestrais. Então, aqueles que passavam e morriam, eles tinham um respeito muito grande. E em relação às gerações futuras, era sempre assim, o mais velho ensinando o mais novo e sempre falando da espiritualidade, dos deuses e do dividir, do compartilhar. Então, o Aloha resume essa cultura, resume a palavra. E aí, embora Aloha seja uma palavra havaiana, esse sentimento que ela representa, ele pode ser espalhado pela Polinésia inteira, Tahiti, Nova Zelândia, Ilha de Páscoa, tudo que está dentro desse triângulo polinésio. Então, esse estudo todo me ensinou que o que eu diria é que uma palavra ela pode realmente representar essa cultura, e se todos conhecessem de verdade a forma, assim, o significado dela, eu acho que traz um entendimento sobre o que é essa cultura, que é esse verdadeiro Aloha. Que legal, e acho que cabe muito para esse momento também, né? Porque é isso, né? Eu acho que Aloha, amor, né? Você há pouco falou do coração, né? O significado da coragem, coração, coração, né? Não à toa hoje se estuda tanto, né? O poder do coração, você vê universidades americanas estudando a força do coração, né? Não só, saindo, a gente tem falado muito, né? Sair um pouco do mental, vir pro coração, que ele diz muita coisa. A gente começou nosso papo falando sobre intuição, que está ligado a essa beleza do coração, né? Tem muita verdade quando você segue o coração, né? Então, interessante. Eu quero ler seu livro. Bom, então já está tudo certo, Luísa. Ele está a caminho para você. E quem quiser conhecer o teu livro, você é autor independente, né? Vai ter que buscar no seu site, né? Nas suas redes sociais. Tem no meu site, tem no meu Instagram, que é o @voodecanoa. Tem na Amazon também. Então, nas plataformas digitais, nas plataformas virtuais tem na Amazon, na americanas.com, loja integrada, e tem também um livro. Se você digitar livro Voodecanoa, aparece rapidinho. Também nas livrarias Blux. Tem em São Paulo, Botafogo e Niterói. Legal. Ô Luiz, agora sim a marca final do programa, você já indicou o livro, você só vai repetir o nome Tem o teu livro, Voodecanoa, que já está claro aqui para quem quiser, o livro da sua vida e depois uma música, né, que vai encerrar aqui a nossa conversa deliciosa, aliás, muito, muito bom. Eu acho que, então, é importante reforçar o nome, né, A Incrível Viagem de Shackleton, de Alfred Lansing, e de música. Eu quero indicar, na verdade, que fique aqui bem claro, assim, uma mensagem linda da infância, mas não é uma mensagem para criança. É todo o enredo, todas as músicas do filme da Moana. Moana, um mar de aventuras. Então, se você assistir em português, a tradução foi muito feliz. Tem uma artista brasileira, a Anny Gabriele, maravilhosa, que foi a dubladora da Moana. A dubladora mais jovem, ela tinha 16 anos, a mesma idade mesmo da Moana do filme. Olha que legal. E as músicas, né, que a Disney preparou para esse filme são músicas que retratam verdadeiramente o que era a cultura polinésia nesse anterior ao contato com o homem branco, né? Então, todas as músicas da Moana. Fora, assim, tem a parte mais infantil, que tem uma parte lá dos coquinhos que que entram num combate com a Moana e tal. Essa parte você pode pular, mas se você quiser conhecer e se sensibilizar com a história da cultura polinésia, eu indico todas as músicas do filme da Moana. Às vezes eu até canto, mas eu não vou cantar aqui não, para não estragar a nossa que é isso, pô. Mas aí eu vou deixar aqui de curiosidade para vocês colocarem lá no Google, bota lá a história, as músicas da Moana, que tem muita coisa bonita para ensinar. Parece uma coisa infantil, mas é uma mensagem muito bonita.
Aliás, os grandes filmes da Disney, que são desenhos, mas são desenhos que não são só para criança, não. A gente aprende muito e Moana, com certeza, é um desses desenhos, filmes que tem uma mensagem muito bonita. Bom, Luísa Perim, muito obrigado pela entrevista, foi ótimo o papo, adorei conhecer um pouco a tua história, o teu olhar, né? Tô curioso, já vou estar recebendo o livro, enfim... porque eu acho que tem muito ensinamento aí, por isso que eu quis te trazer aqui. Os povos polinésios podem nos ensinar muito sobre a vida. Acho que essa é a grande mensagem. Eu queria te agradecer, tá bom? Eu que agradeço, Patrick. Muito obrigada. E o 45 do Primeiro Tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre com um entrevistado muito legal. Se quiser deixar alguma dica, vai lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, dê lá a sua sugestão também. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá.